A paz do Senhor, meus queridos irmãos, comentários da leitura diária da lição 7, que será ministrada em 17 de novembro de 2024. A promessa de um coração novo. Faremos a leitura diária desta sexta-feira, dia 15 de novembro, que diz assim: Deus vê o coração do ser humano e está em Jeremias capítulo 20, versículo 12. Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que provas o justo e vês os rins e o coração, permite que eu veja a tua vingança contra eles, pois já te revelei a minha causa. Bom, aqui, irmãos, o profeta Jeremias está deixando bem claro que Deus vê o interior do homem. Nós já comentamos isto desde o início da semana, e o profeta está apontando para aqueles que dizem que servem ao Senhor, que fazem sacrifícios, que conhecem a lei, que profetizam mentiras, não é? Aqueles que estavam ali diante do povo, fingindo que serviam ao Senhor, enganavam o povo, mas aqui o profeta do Senhor diz: tu que provas o justo, que mostras para todos quem é verdadeiramente justo, e vês o rins e o coração. Ele não está se referindo aqui aos rins que filtram a urina, né? Onde ocorre a filtragem da urina. Irmãos, eu não sei explicar direito isso aqui. Se eu cometi erros aqui agora, perdão. E o coração, aquela bomba que manda sangue para todas as partes do corpo, é claro que ele não estava se referindo à parte física, não é? Biológica do corpo. Ele estava se referindo ao homem interior. Aliás, as diversas vezes que a Bíblia fala de rins e de coração, ela está se referindo ao homem interior. Então aqui ele pede ao Senhor, não é? É o imperativo, mas aqui esse imperativo é como se fosse um pedido. Permite tu, Senhor, que eu veja, modo subjuntivo, não é? É um desejo também, que eu veja, está na dimensão do desejo, que eu veja a tua vingança contra eles, pois já te revelei, ou seja, é algo que já ocorreu. Ele já manifestou ao Senhor a minha causa, o que já me ocorreu. O Senhor sabe o que eu tenho passado aqui. O Senhor sabe o que eu tenho sofrido, porque eu tenho pregado a verdade. Tanto que aqui mais adiante ele vai dizer: maldito dia em que nasci. Tanto ele quanto Jó, não é? Num estado de depressão, de tristeza tão grande na qual ele se encontrava, ele vai dizer: maldito dia em que nasci, não seja bendito o dia em que minha mãe me deu à luz. O Senhor conhecia o estado de Jeremias. Jeremias estava tão abatido e triste com a situação de Israel, a ponto de exteriorizar o seu sentimento e manifestar a sua indignação, a sua tristeza
dizendo que o dia do seu nascimento era maldito. Sendo assim, meus irmãos, o profeta vai manifestar sua indignação com a situação do povo de Israel e vai mencionar novamente como aquele povo, aqueles líderes religiosos enganavam o povo, mentiam para o povo. E daí ele novamente vai usar a expressão apontando que enganoso é o coração. Ou seja, eles são enganosos, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Ou seja, no seu interior, eles planejam coisas ruins, mais do que todas as coisas, e perversas, quem o conhecerá? Quem conhece esse povo? Eu, o Senhor, conheço. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu, o Senhor, provo os rins. Novamente o coração e rins apontando para o homem interior. E isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Então, eles diziam que eram justos. Eles diziam que eram homens de Deus. Eles se enganavam a si mesmos. Tem gente que é assim. Dizem que não vivem uma vida de pecado. Dizem que são verdadeiros servos de Deus, não é? Tem até os que usam panos de saco sobre as suas vestes para provar que eles são verdadeiros servos de Deus, que confiam em Deus, não é? Mas estão enganando a si mesmos. São perversos. Quem conhece esse povo? Quem conhece essas pessoas que estão aparentando que servem ao Senhor? Diz aqui a palavra de Deus: eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu, o Senhor, provo os rins, os órgãos que ninguém vê, que estão escondidinhos, que parecem sem importância. Eu, o Senhor, provo, eu vejo, eu contemplo, diz o Senhor. Eu sei o que você trama no seu leito, diz o Senhor. Na sua intimidade. Enquanto você dorme, diz o Senhor, eu sei o que você está sonhando. Eu sei o que você está tramando, diz o Senhor. E isto para dar a cada um segundo os seus caminhos, de acordo com a sua vontade, de acordo com as suas ações. Eu, o Senhor, o darei. Canta na maçu, canta na maçu, canta lá maché. O nosso Deus é um fogo consumidor. O nosso Deus está com os olhos atentos, contemplando os maus e os bons. A palavra do Senhor é como espada aguda que ela vai até a divisão da alma e do espírito. Não há lugar aonde ela não penetre. O nosso Deus conhece os interesses do coração do homem. O nosso Deus conhece os ambiciosos, aqueles que fazem a obra de Deus por puro interesse material. O nosso Deus conhece
O nosso Deus conhece o motivo das nossas ações. Enquanto muitos vão exercer, praticar determinadas ações, e muitas vezes nós até batemos palmas porque ele está fazendo isso. Mas o nosso Deus sabe por que ele está agindo assim. E o fruto das suas ações vai aparecer. Os frutos surgem, meus irmãos. Os frutos aparecem. Porque Deus sabe qual é o sacrifício que cada um exerce para fazer as suas obras. Deus é aquele que dá saúde, Deus é aquele que dá graça, é aquele que dá sabedoria, que dá a devida orientação para que aquele servo sincero que faz a sua obra seja agraciado, porque Deus conhece o coração daquele que faz a sua obra com sinceridade, com disponibilidade para servir, sem esperar nenhum ganho, mas simplesmente porque quer ver o reino de Deus povoado para a glória do Senhor. Amém.